Mas para começar, então, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia! Essa igreja comemora a Bíblia, aleluia! Em 2 Samuel 9, a partir do versículo 3. 2 Samuel 9, 3. Aleluia. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatã, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Levante suas mãos para o céu, vamos orar. Espírito Santo, o Senhor vai ministrar nessa noite. Que eu seja um instrumento em tuas mãos e não seja mais a Isabela aqui, mas que seja a tua presença e o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, que os corações estejam disponíveis a receber tudo aquilo que o Senhor quer ministrar. E que toda semente, Pai, que seja lançada encontre boa terra, para que venha germinar. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos a história de Mefibosete. Vou contar um pouquinho para vocês, porque algumas pessoas podem não conhecer. Israel estava vivendo na época dos reis. E como nós sabemos, todo país ou local onde reis governam, nós sabemos que existe a monarquia. A monarquia é um governo em que não é eleito por votos e sim por hereditariedade. Amém? O pai passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho. É por heredição. E aí a gente olha para a história de Mefibosete. Mefibosete, ele é filho de Jonatas, que é filho de Saul. E eles seriam herdeiros do trono de Israel. Ele seria governador. Ele reinaria. Então Mefibosete é um príncipe. Amém? Só que o que aconteceu? Israel estava em guerra. Mataram-se todos da família do pai dele. E só sobrou Mefibosete. Quando a ama dele viu que eles seriam atacados e que todos morreriam, assim como seu avô e seu pai, a ama pegou Mefibosete e saiu. Correu com ele, fugiu. Só que nesse momento ela deixa ele cair. E Mefibosete fica aleijado de ambos os pés. Só que Mefibosete fica vivo, amém? E eu já quero te dizer algo nessa noite. Podem haver coisas na sua vida que por muitas vezes você pensou que era o final. Que você pensou que era a sua morte. Mas ei, se você está aqui nessa noite, quer dizer que aquilo não te matou. Se você está aqui nessa noite, porque tem um Deus que é fiel para cumprir muito mais do que nós pensamos. Mefibosete pensou: acabou para mim, eu vou morrer. Mas ele não morreu. Por longos anos, Mefibosete ficou esquecido, sim, numa terra bem distante. Até que Davi, que foi quem assumiu o trono de Israel, e ele era muito amigo de Jonatas, ele perguntou: não tem ninguém mais da casa de Saul para eu honrar essa amizade que eu tinha? E aí eles falam: tem ainda? Mefibosete está lá numa terra distante. E Davi fala assim: então manda chamar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está aqui nessa noite e você por muitas vezes pensou: ninguém lembra de mim. Ninguém vê que eu existo. Será que Deus esqueceu de mim? Deus me prometeu tantas coisas. Deus fez tantas coisas, tantas promessas. E parece que não se cumprem. Parece que não acontecem.
Eu me sinto aqui como um cão morto. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que as promessas dEle são reais. Que Ele é um Deus real. E da mesma forma que Davi se lembrou daquele homem, Deus não se esquece de um filho. Pode a mulher esquecer do filho que amamenta. Está no profeta Isaías. Pode a mulher esquecer do filho que amamenta. Mas Deus jamais se esquecerá de você. E agora eu quero entrar um pouco no que o Senhor ministrou em mim nessa noite. Mefibosete, ele era aleijado dos pés. Pode ter acontecido algumas circunstâncias na sua vida que te trouxe traumas e produziram traumas em você. Traumas são feridas, mas não feridas no nosso corpo físico, são feridas na nossa alma. Esses são os traumas. E as feridas na alma a gente não vê, mas a gente sente. E se a gente não entender que existem coisas na nossa vida que o Senhor quer tratar, nós não conseguimos prosseguir. Você não é culpado pelos traumas que a vida fez em você. Você não é culpado dos abusos. Você não é culpado da rejeição. Você não é culpado das traições, do abandono. Nada disso. Mas esses traumas produzem feridas em nós. Só que, pastora, por que você está dizendo isso? O que isso tem a ver com Mefibosete? Mefibosete, ele tinha muitos traumas. Mas o que eu quero te falar é que os seus traumas, eles podem ter ferido os seus pés. Mefibosete, ele era carregado. Porque ele não conseguia andar sozinho. E é isso que os nossos traumas fazem em nós. A gente não consegue mais ter opinião própria. A gente não consegue mais ir para onde a gente quer. A gente vai aonde os nossos traumas mandam. A gente vai aonde as nossas feridas mandam. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais são os traumas da tua alma. Eu não sei quais são as dores que você tem. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer trazer à tona. Porque tudo que vem na luz é para a cura. Nada que o Senhor expõe é para humilhação ou para poder te penalizar. Se Ele está te mostrando alguma coisa nessa noite é porque Ele quer te curar. Amém? Então, a partir dali, a partir desses traumas, você não consegue mais andar sozinho. E quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Pessoas com traumas, pessoas que foram rejeitadas, elas, por exemplo, não conseguem falar em público. Tem uma certa dificuldade, porque na cabeça dela ela fica: o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não conseguem falar de Jesus. Muitas vezes fazem coisas que nem querem fazer, mas elas querem ser aceitas. E muitas vezes isso acontece também nas igrejas. Muitas vezes você está aqui nessa noite e você já é uma pessoa que vem de igreja, é um crente há muito tempo. Mas outros ministérios te magoaram. Outros líderes te magoaram. E você traz esses traumas para cá. E aí você chega aqui. Muitas vezes a gente está na correria do nosso dia a dia. Vamos botar, os pastores passam por você e não te cumprimentam. Não porque não te viram, mas porque a correria do dia a dia acaba que passou despercebido. E aí você volta lá naquele trauma. Você fala: tá vendo? Ninguém me vê nesse lugar. O que eu estou fazendo aqui? Nada mudou. Isso são traumas. Isso são raízes que estão dentro do seu coração, que você precisa curar nessa noite. E aí você vê uma coisa: quando você tem trauma, você é levado pelo medo. E a Bíblia diz que o medo, ele faz ciladas. A nossa cabeça, ela cria vários cenários que não são reais. Ela cria várias coisas que não são reais. E você começa a ser guiada pelo medo. Eu vou te falar uma coisa que vai parecer um pouco pesado, mas para você entender um pouco mais.
Os seus traumas te colocam uma coleira. E sabe o detalhe da coleira? A coleira, ela prende tanto um poodle quanto um pitbull. Muitas vezes você é um pitbull. Você alcança, você vai, você é determinado. Mas chega no momento em que a coleira do medo te prende. Você tem medo de prosseguir. Você tem medo de enfrentar. Você tem medo de fazer. Porque existem traumas lá no fundo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vai ter que ser tu. Está aqui em cima. Olha só. Imagina aqui comigo. Todo mundo está me vendo? Sim, né? Imagina aqui comigo que eu venho agora e dou um soco no Lipe, tá? Pá. Não doeu, não se faz. E daí agora, se eu for para dar outro soco no Lipe, ele já... Olha aqui. Já viram a reação dele? O que ele fez? Ele já... Isso é os traumas. Quando você foi uma vez rejeitado, magoado, abandonado, toda vez que você começa a ver uma situação muito parecida com aquela, a primeira coisa que você faz é... Você lembra da dor que você sentiu. Então você se encolhe. E muitas pessoas que estão aqui não estão conseguindo romper na vida por conta disso. Porque você tem coisas tão grandes, marcadas em você, que você está, ó. Mas eu já abri um negócio e ele faliu. Eu não vou abrir de novo. Mas Deus está mandando, eu não vou abrir de novo, porque faliu o primeiro. Isso é um trauma. Eu não vou me relacionar com outra pessoa, porque aquele lá me abandonou. Eu não vou mais. E aí nós temos 2 tipos de pessoas que passaram por traumas. O primeiro grupo são as vítimas, que se comportam como vítimas. Como assim, pastora? É esse tipo de pessoa. Ela não progride, ela não cresce, ela não avança, porque ela sempre lembra da dor. Ela não entra num novo relacionamento porque ela lembra da dor do passado. Ela muitas vezes não quer ser mãe, porque a mãe dela foi ruim com ela. Muitas vezes ela não consegue ver Deus como um pai, porque ela não teve um pai. Eu sei disso. Eu trabalho com jovens. E eu sei a dificuldade que é conseguir demonstrar a paternidade de Deus com jovens que têm problemas com paternidade em casa. Então, pais que estão aqui, eu tenho um clamor para fazer para você. Você é a figura de Deus para o teu filho. É você. Homens, é você. A tua filha, o teu filho vai enxergar Deus como eles te veem. Então, se você é aquela pessoa distante, uma pessoa grossa dentro de casa, é assim que eles vão achar que é Deus. E aí, tem o outro grupo de pessoas. As pessoas que aprendem a lutar. E isso não é da forma boa. É a pessoa que se torna o agressor. Porque ou a pessoa ela se vitimiza, ou ela se torna agressora. Muitas vezes você está aqui nessa noite e você fala, pastor, eu nem sei porque eu sou assim. Eu nem sei porque que eu agrido as pessoas com as palavras, eu nem sei porque eu faço isso. Mas foi porque você aprendeu a lutar. Você replica aquilo que fizeram com você, com as outras pessoas, com medo de que as circunstâncias te magoem novamente. E normalmente esse tipo de pessoas, elas desenvolvem uma certa rebeldia. Com quem? Com as autoridades. Porque normalmente esse tipo de pessoas são as pessoas que sofreram com autoridades, tipo pai, mãe, professor, patrão, pastores. E você desenvolve uma certa rebeldia contra essas autoridades. E você não quer de novo se submeter, porque você lembra que o dia que você se submeteu, você foi machucado. A coisa ela é muito mais profunda. É muito mais profundo. Quando eu observo uma pessoa que ela tem dificuldade de submissão, eu não culpo ela, porque eu sei que existem feridas nela que precisam ser curadas. E aí, o problema é,
você passa a viver com medo e buscando essa aceitação. Por exemplo, eu vou falar por mim. E por incrível que pareça, Deus é tão maravilhoso que Ele trouxe meu pai aqui nessa noite. Meu pai, ele não sabia que eu ia pregar. Tanto é que quando eu cheguei, minha tia veio e falou, Bela, botei o pai ali na frente. Eu falei, o quê? Eu falei, tia, eu vou pregar hoje. E aí ela falou, meu Deus, eu não acredito. E eu falei, nem eu, como Deus faz as coisas. Meu pai, eu não tenho dificuldade de ver Deus como um pai, porque eu tive um pai maravilhoso. Mas eu tinha uma necessidade de aceitação muito grande por parte do meu pai. Meu pai viveu muitos anos longe de mim. Meu pai foi para os Estados Unidos, depois para a França, para ganhar a vida, para me proporcionar o melhor, para pagar a minha escola, porque eu queria fazer medicina. E aí quando Deus falou para mim, Isabela, não é a medicina, eu entrei em colapso. Eu entrei em total colapso. Porque eu falei, e agora o que meu pai vai pensar de mim? E ainda assim eu fui insistindo. Eu fiquei 1 ano insistindo. Tanto é que quando eu falei para ele, ele falou, não acredito que você me fez pagar 1 ano à toa de cursinho se tu já sabia que não era isso que tu queria. Mas eu tinha medo de aceitação. E por que eu disse que... Agora eu entendo porque meu pai está aqui nessa noite. Porque, pai, eu não sou médica. Mas eu sou exatamente o que Deus queria que eu fosse. E eu sei que Deus trouxe ele aqui. Porque hoje meu pai se orgulha de mim. O meu pai me aceita. Entende? Muitas vezes tem pessoas aqui que não fizeram a faculdade que queria. Às vezes ela queria fazer moda. Mas ela falou assim, eu não vou fazer moda, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu não vou ser esteticista, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas era isso que ela queria. Traumas na nossa alma fazem a gente fazer coisas que a gente não queria fazer. E sabe qual é o problema da Isabela vítima e da Isabela rebelde? É que não é a Isabela que Deus queria que ela fosse. Não é a verdadeira Isabela. Ela não vai aonde Deus manda, ela vai aonde as feridas dela mandam. Aonde os traumas dela mandam. E aí, eu quero entrar em uma outra questão. Traumas ferem a sua identidade. Vamos voltar aqui em 2 Samuel, agora 9:7. Vai dizer assim. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Obrigada. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? O que fez com que um príncipe se sentisse como um cão morto? Mefibosete era príncipe. Ele era alguém da realeza. Mas as circunstâncias da vida fizeram com que ele se sentisse um cão morto. Os traumas ferem a nossa identidade. A gente não consegue mais nos enxergar como nós realmente somos. A gente não consegue mais se enxergar como Deus nos enxerga. Não é porque você fracassou que você é um fracassado. Existe a diferença. Mas os traumas fazem com que você se torne filhos das tuas experiências. Filhos da tua experiência. E aí você se considera fracassado, o rejeitado, o abandonado, o que não faz nada certo.
Mães, cuidado. Cuidado com o que você fala com seus filhos. Quando o teu filho chega, às vezes, com uma nota da escola, e não é a nota que você queria, e você fala assim, faz nada certo, menino. Você é burro mesmo. Não aprende nunca. Olha as coisas que você tem profetizado sobre a vida dos teus filhos. Isso marca os teus filhos. Essas palavras vão marcar os seus filhos. Vão marcar. Porque muitas pessoas são marcadas com essas palavras. E elas repetem ao longo da vida delas todas. Elas falam, sou fracassada, nada vai dar certo para mim. Eu escuto jovens falando isso, pastora, nada que eu faço dá certo. Eu falo, está repreendido. Dá certo sim. Mas elas já profetizam isso. Porque elas estão se tornando filhas da experiência dela, das feridas dela. Mas Deus te diz que você é muito mais que isso. Você não é o drogado. Você não é o violento. Você não é o rejeitado. Você não é o abandonado. Você é o filho de Deus. As suas experiências não te definem. As suas derrotas não te definem. Acontecem sim momentos em que a gente vai perder. Mas isso não define quem você é. Porque você é mais que vencedor. Você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais. Só que o diabo, ele quer ditar a tua identidade. Ele quer dizer quem você é. Ele quer que você veja a sua vida com base nas suas dores. E aí, tem um quarto ponto, vou dizer assim. Você se torna o narrador da sua história. Como assim, pastora? Se você for olhar aqui, Davi ele vai falar assim, né? A gente já leu, vamos pela terceira vez lendo. 9:7. Não temas. Se Davi falou não temas, porque eu imagino, né, gente? Eu construo a história na minha cabeça. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu não sei você. Mas eu vou literalmente construindo um filme assim, ó, na minha cabeça. Eu imagino exatamente como era Davi, Mefibosete, Ziba. Eu imagino como eles são. E eu imagino o coitado Mefibosete, sem entender nada. Anos esquecido. Do nada veio uma comitiva, arranca ele de uma terra e fala, o rei quer falar com você. Ele deve ter pensado, pronto, vamos matar. Só sobrou eu da casa do meu pai. Eu era o herdeiro do trono. O que Davi vai fazer comigo? Vai me matar, claro. Imagina o quanto esse coitado não ficou com medo antes de Davi falar com ele. Eu imagino que ele construiu toda uma história na cabeça dele. Imagina só. Deve ter construído a história de terror do que iam fazer com ele. Então, quando ele chegou na presença de Davi, Davi falou o quê? Não temas. Eu te trouxe aqui para te restituir tudo. Quantos de nós não somos os narradores da nossa própria história? Eu não sei você, mas eu fui muito curada quanto a isso. E aí eu vou falar de mim. Eu era aquela pessoa que eu construía mesmo uma coisa muito mirabolante assim na minha cabeça. Por exemplo, se alguém chegasse para mim e falasse assim, preciso falar com você, mas depois eu te falo, acabou. Eu não dormia. E vocês estão rindo porque tem muitos aqui que não dormem. Pensando o que vão falar com você. Ou você manda aquela mensagem. Por exemplo, alguma situação está acontecendo e você manda uma mensagem no WhatsApp. E tu fica tenso esperando a resposta. A pessoa te demorou 10 minutos para responder e você fica abrindo o tempo todo para ver. E tu já pensa, ela já leu essa mensagem. Meu Deus do céu, ele não me quer mais. É isso. Ele nem viu. Você já está criando coisa na tua cabeça. Essas pessoas são pessoas que tinham traumas dentro delas. Se você cria a sua própria história, gente, é porque ainda tem feridas dentro de você que o Senhor quer curar nessa noite. E eu sei que é difícil. Porque até comigo é. E eu luto com isso. Quer ver quando o apóstolo chega e fala, a gente precisa conversar. Filha, a gente precisa conversar. Só que só depois. Eu pareço uma sombra atrás dele. Agora,
E daqui a pouco? Quando? É sobre o quê? Porque a gente vai criando 1000 hipóteses na nossa cabeça. E às vezes eu faço isso com algumas pessoas também. Para ensinar elas. Eu falo, eu preciso falar com vocês, só que só amanhã. As meninas ficam loucas atrás de mim. Porque elas criam uma coisa que não existe. Só que quando você cria uma história na sua cabeça, consequentemente, tudo vai cooperar para que aquilo aconteça. Porque o seu corpo vai cooperar. Você fala sobre isso. Automaticamente as coisas cooperam para que aquilo aconteça. Para de projetar coisas ruins na sua cabeça. Para de criar histórias mirabolantes na tua cabeça. Porque deixa eu te falar uma coisa, a sua história já está escrita pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Deus já escreveu a sua história, a tua história já está escrita e marcada. Jesus fazia tudo exatamente como estava escrito na história dele. O Senhor tem uma história para você. Ele tem algo a seu respeito. Pastora, mas eu não tenho vivido. O Espírito Santo acabou de me falar. Tem pessoas aqui que falaram, pastora, eu não vivo o que Deus escreveu sobre mim. Não está no esboço. Você se posicionou? Porque Deus não tem responsabilidade com quem está fora do propósito. Você vai sim viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Tudo aquilo que está escrito ao seu respeito. Mas você precisa estar no propósito. Debaixo da sombra das asas do Senhor. Porque se você sai, Ele não tem mais responsabilidade. E muitas vezes você não tem vivido aquilo que o Senhor sonhou para você. Você não tem vivido aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Mas você também não tem se posicionado. Então eu tenho um convite para te fazer nessa noite. Se posicione. Se posicione em fé. Se posicione em perseverança. As pessoas, elas são muito levadas. Uma coisa ruim acontece e elas já desanimam. Uma coisa ruim acontece e elas já desistem. Persevere. Persevere. Quem ganha uma maratona não é quem sai na frente. E nem é o mais rápido. Quem ganha a maratona é aquele que persevera até o final. É aquele que resiste. Resista às adversidades. Resista à tempestade. Porque elas vão vir. O dia ruim vem para todo mundo. O dia ruim vem para mim também. Não sou especial não, gente. Não sou a filhinha que Deus colocou num potinho e falou, nada vai abalar. Não. Muito pelo contrário. As tempestades também vêm para mim. Os dias ruins também vêm para mim. Só que eu persevero. Eu estou firmada é na rocha. Não é na areia. Aonde você colocou sua casa? Porque se você colocou sua casa na areia, infelizmente, quando a tempestade vier, porque a Bíblia não diz se a tempestade vier. A tempestade vem para todos. Quando a tempestade vier, você tem que estar firmado. Quando vem um dia ruim, para quem você corre? Para onde você vai? Porque se o dia ruim vem e você corre para Deus, glória a Deus, você está firmado no lugar certo. Agora, se o dia ruim vem e você corre para os vícios, para o pecado, você não está no lugar certo. Teu coração não está no lugar certo. Você precisa estar firmado no lugar correto. Hoje de manhã o nosso apóstolo pregou sobre perseverança. Foi a palavra dele. E eu estou trazendo nessa noite também. Você precisa perseverar. Você precisa lutar. Sabe o que me veio na cabeça agora? Posso estar errada, mas acredito que é isso. Um soldado romano, acredito que é. A armadura dele só tem ferro na frente. Só tem coisas para proteger na frente dele. Só na frente. Pastora, por que não tem atrás? Para ele não voltar atrás na guerra. Ele não dá as costas. Porque atrás não tem proteção. Só tem proteção na frente. O que eu quero te dizer com isso?
Quando você entra na guerra, você não entra na guerra para voltar atrás. Você entra na guerra para andar para frente. Se você está nesse propósito, é para a gente seguir para 50 nações e chegar até lá. Porque nós vamos chegar. Para trás nem para pegar impulso. É igual foguete, irmão. Não tem ré, não. É para frente toda a vida. Amém? Você vai chegar. Não recue. Não vire as costas. E aí, você fala de falar assim, pastora, a senhora falou sobre tantas dores, tantos traumas. E deixa eu te falar uma coisa. Todos esses traumas, todas essas dores, ela tem uma única raiz. A rejeição. Todas. O abandono, você se sente rejeitado. A humilhação, você se sente rejeitado por um grupo. A traição, você se sente rejeitado por alguém. Todas. Todos os traumas têm uma única raiz. A rejeição. E como vencer a rejeição, pastora? Porque a senhora falou, né? Que agora tem que vir a solução, amém? E tem solução, irmão. Qual é a solução? Você precisa entender que aquele que te aceita é maior do que aquele que te rejeita. Aquele que te aceita é muito maior. E eu vou te dar um exemplo nessa noite. Eu não sou do futebol, eu era mais, meu pai sabe. Eu era bem assim com futebol, assistia com ele. Hoje em dia não mais. Então eu vou pegar alguém que eu conheço, tá? Por exemplo, o CR7 ainda tá jogando ou aposentou? Tá jogando, né? CR7, Cristiano Ronaldo. Vamos pegar ele. Que inclusive tá um negócio na mídia, né, dele agora. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo. Imagina que o Cristiano Ronaldo vem jogar futebol com um time de futebol da família do reino. Pensa comigo, essa situação. Aí, o que acontece? Na hora de escolher os times, tá lá. Irmão Luiz vai escolher o time e o pastor Dan vai escolher o time, os dois. Aí eles vão escolhendo. Fulano, Ricardinho, nanana. Vai escolhendo. Quem que sobra? Cristiano Ronaldo. Ele sobrou, ninguém quis o Cristiano Ronaldo no time dele. Mas aí eu te pergunto, tem certeza? Esse caso aqui, nós somos mais família, a gente prioriza os nossos, amém? E aí você me fala assim, eu te pergunto, você acha que o Cristiano Ronaldo ficou assim? Estou me sentindo tão rejeitado. Nossa, que tristeza. Gente, o Cristiano Ronaldo joga na seleção de Portugal. Qual país que ele está hoje jogando? Ele está nas Arábias, né? Enfim, tá lá. Você acha que ele vai ficar mal porque ele não foi escolhido para jogar no time de futebol da família do reino? Tudo bem que é um grande time, mas eu tenho certeza que ele não ficou mal. Por quê? Porque ele sabe que quem aceita ele é muito maior do que quem rejeitou. E é assim. Quem te aceita é muito maior do que quem te rejeita. Você é aceito pelo dono do universo. Você é aceito por quem criou todas as coisas. É Ele que te aceita. Você precisa entender isso. Ele te chama para ser filho. E sabe qual é a questão? Mefibosete, ele não foi chamado pelas circunstâncias. Mefibosete não foi chamado por ele mesmo. Você sabe por que Mefibosete ele foi chamado? Porque ele era filho do rei. Você é aceito e você é chamado nessa noite porque você é filho do rei. Você tem um pai. Ei, você tem um pai. Fale comigo. Eu tenho um pai. E esse pai te aceita. E esse pai te trouxe nessa noite para te dizer isso. Que ele tem cuidado de você. Que os seus traumas não te definem. Que você precisa largar o passado. Pare de trilhar sua vida com base no teu passado. O teu passado não define o teu futuro. O que define o teu futuro é o teu presente. Deixa eu falar um exemplo para vocês que tem inclusive no livro do nosso apóstolo. E eu acho ele muito bom. Imaginem um carro comigo. A gente está dirigindo um carro, ok? Nós temos o para-brisas e o espelhinho. É esses os nomes? Homens, me ajudam? É? Retrovisor. O retrovisor não é aqui da lateral, não? Tá. Então, o espelhinho retrovisor aqui.
e o para-brisa, que é o grandão aqui, onde fica o vidro transparente. Está todo mundo sintonizando comigo? Quando você dirige, você está olhando para um vidro transparente aqui, é o para-brisa. E aqui em cima tem um retrovisor, certo? Ok, vamos pensar agora o seguinte. Que o para-brisas, ele é o teu futuro. Você caminha, você vai andando, vendo o que vai acontecer, certo? E o retrovisor, você olha para trás. Agora inverte. Bota um espelhão na sua frente e um pequeno para-brisa, como se fosse o retrovisor. Imagina que você agora está dirigindo olhando para trás. Ia dar certo? Não, né? Ia dar acidente, né? Por isso que existem muitos acidentes na tua vida. Porque tu está trilhando olhando para trás ao invés de olhar o teu futuro. Você está andando, vendo como era lá atrás. Ao invés de você olhar para frente, para onde o Senhor quer te levar, olhe para o alvo, que é Cristo. É para onde Ele quer te levar. Aleluia. E pastora, para que exige o retrovisor? Para que ele está ali? Para que eu preciso olhar para o meu passado? Para você evitar de cometer erros como você cometeu. O passado é para isso, gente. É para a gente ver o que nós fizemos de errado e o que nós fizemos de certo também. E nós também pensarmos, se eu fiz isso de errado, eu vou tentar não cometer esses mesmos erros. E se isso deu certo, eu vou voltar a fazer, porque deu certo. Amém? Deus te chama nessa noite. O louvor pode subir. Deus te chama nessa noite para sentar na mesa. Deus te chama nessa noite para você dizer assim: Pai, tem sim muitas feridas no meu coração. Tem sim muitos erros, muitas falhas. Existem coisas no meu passado que ainda me doem, que ainda me machucam. Pai, meus pés estão feridos. Eu estou com meus pés feridos, Pai. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você senta na mesa, a única coisa que não dá para ver é os teus pés. Quando você senta na mesa, a gente vê daqui para cima, os seus pés não são vistos. O Senhor, Ele quer curar o teu coração nessa noite. O Senhor quer curar suas feridas nessa noite. O Senhor quer que você se posicione nessa noite. Que você siga para o alvo. Que você não desiste. Que você persevere nessa noite. Vamos ficar de pé. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. E ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. A mesa da graça encobre os teus pés. O Senhor tem te chamado nessa noite para se posicionar. Eu quero pedir os obreiros e os pastores para se colocarem aqui na frente, por favor. Todos que estão na casa, por gentileza. Eu não ia fazer isso, mas o Espírito Santo está me pedindo. Enquanto o louvor ministra, eu quero que você, que tem traumas, que tem feridas, você que tem agido de acordo com elas, você que muitas vezes não consegue se sentir aceito, você que, por exemplo, precisa se posicionar também nessa noite, você que não está vendo um futuro, que parece que está tudo escuro na tua frente e você não consegue ver nada. Você fala: pastora, eu cheguei aqui, parece que num breu, eu não consigo ver nada. Eu tenho certeza que nós teremos uma palavra para você essa noite. Vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. Procure qualquer um dos obreiros e dos pastores, que a gente vai te entregar uma palavra nessa noite. Amém? Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim,
que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, e ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. E afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe.